Jezabel, sua mulher, o incitar. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos, ó Pai, teu nome, pelo teu grande poder, pela tua infinita misericórdia. Espírito Santo, fala comigo, fala com a tua igreja nesta noite, abra nossa mente, o nosso entendimento nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar, continue adorando, exaltando e agradecendo ao Senhor. Irmãos, eu confesso, irmãos, que esse estudo, né, eu já tinha preparado ele o ano passado, umas 2 ou 3 vezes eu vim para dar ele e o Senhor mandava eu trazer outro. E hoje, né, o Senhor não pode, né, hoje eu quero que você fale sobre esse assunto. Porque entenda uma coisa, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. É Ele que conhece as nossas necessidades e é Ele que sabe dos nossos propósitos. Falar sobre Acabe é algo interessante. E por que eu escolhi esse versículo aqui que fala? Porque esse versículo vai falar que Acabe, ele se vendia para o mal. Ou seja, ele se vendia para fazer o que era errado. E ainda mais, a sua mulher o incitava. Ou seja, o que é incitar? O ajudava a fazer o que era mal. Então eu entendo uma coisa, um casal, né, de um homem e uma mulher. Quando um ele erra, o outro tem que fazer o quê? Está errado, tem que corrigir, tem que procurar trazer para fazer o que é certo. Depois a outra erra, o marido vai lá e incita para o bem, tenta trazer para fazer o que é certo. Só que Acabe, ele não tinha essa pessoa. Quando ele errava, ele era aplaudido pela sua esposa. E ainda o incitava ainda para fazer mais mal ainda. É por isso, irmãos, que uma coisa que eu aprendi e eu entendi que é importante, que nós precisamos estar cercados por pessoas que queiram nos corrigir, que nos queira nos trazer para o lado bom, para fazer o que é certo. Porque aquele que te aplaude quando você erra, esse não é o seu amigo. Só que muitas vezes nós queremos, né, que as pessoas, né, massageia a nossa vida, assim, não, você fez aquilo lá, mas é porque a pessoa merecia, né, e tenta tirar o peso, né, do seu erro e dizer, não, fique em paz, é porque a pessoa merecia, ela estava procurando isso mesmo, ela que procurou. Não, irmãos, erro é sempre erro. Não importa, nós temos que fazer o quê? Só que muitas vezes procuramos pessoas que nos incitem para continuarmos errando. E entenda aqui qual foi o erro de Acabe. O erro de Acabe não começou aqui no final, aqui já está quase no final da vida dele, quase no final da história. Mas entenda uma coisa, o erro dele não foi aqui. O erro dele foi quando? Foi quando ele foi escolher a sua esposa, a sua companheira. Abre a sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 16. E o versículo 29. É por isso que Deus ele sempre nos dá o livro da Bíblia, né? De escolhermos. Só que a consequência das nossas escolhas são totalmente nossas. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, vai dizer assim, ó. E Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, e o rei de Judá reinou. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. E sucedeu-se que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante deles. Então entenda o que? E antes dele casar com Jezabel, quando ele
começa a reinar, ele já era mau, ele já fazia as coisas ruins. Ele já não se sentou no trono com o objetivo de fazer as coisas certas, de andar no caminho do Senhor, de fazer aquilo que é reto. Então entenda que automaticamente o que ele faz? Ele vai escolher uma esposa. Ele não escolhe uma esposa que vai o ajudar a acertar. Ele escolhe uma esposa que está conivente com aquilo que ele vai fazer. É por isso que a Bíblia vai dizer o quê? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, não. E eu lembro, meditando essa passagem aqui de Jezabel e Acabe, eu entendi algo importante. Porque muitas vezes nós olhamos para a vida das pessoas que estão ali fora. Vamos abrir um parênteses aqui para nós comentarmos um pouco. De repente nós olhamos uma moça, olhamos um rapaz, dizemos, olha, mas aquela moça, aquele rapaz, por que procurar um rapaz bom para se casar? É procurar uma moça boa para se casar. Só que muitas vezes esquecemos de olhar que de repente a vida que aquela moça, aquele rapaz está levando, não condiz para pegar uma pessoa boa. Por quê? Porque eu vou entrar em contradição. Porque um vai querer fazer o que é certo e o outro vai querer fazer o que? Errado. Então entenda o que acontece. O que acontece é que se não tiverem de acordo, não tem como duas pessoas andarem juntos. Então Acabe, sabendo de tudo isso, o que ele faz? Ele já estava quebrando os princípios do Senhor, que era a obediência. Então ele vai lá e fala assim, no meu casamento eu vou quebrar mais um. Porque um judeu não podia casar com uma pessoa de uma terra estranha, era lei. Só podia casar com o povo de Israel, com o povo judeu. E o que ele fez? Falou, então eu vou quebrar mais um. Vou lá, nos Sidons, e vou pegar a filha de um rei e vou casar com ela. Só que mal ele sabia que ele estava pegando alguém que estava mais para o lado do mal do que ele próprio. Então entenda que muitas vezes as nossas escolhas é que vão trazer consequências difíceis para as nossas vidas. Nós vemos aqui o começo de Acabe, podia ser um começo bom, escolhas boas. Não, vou escolher pessoas que me ajudem, pessoas que me aproximem do Senhor, pessoas que estejam perto de mim para fazer aquilo que é certo e aquilo que é correto. Mas ele procurou o quê? O caminho errado. E é isso que nós temos que entender. O ano está começando, Só que entenda uma coisa: o que você vai colher neste ano não depende deste ano. Porque não é assim todo começo de ano? Fazemos festa, fazemos planos, fazemos projetos. Mal nós esquecemos que não é o que nós vamos fazer hoje, é o que nós já fizemos hoje. Então entenda que todos os seus planos e os seus projetos para este ano não começou agora. Quem sabe começou há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. E aquilo que você está planejando hoje é para o seu futuro. É por isso que é sempre bom nós entendermos que as consequências das nossas atitudes ou das nossas escolhas, não sabendo quando, elas vão vir. Porque somos livres para escolher, ou somos livres para plantar. Mas a colheita, ela é automática. Não tem escolha. Isso vai acontecer com a vida de Acabe. Porque Acabe, ele começa a reinar. Se você começar a analisar o reinado de Acabe, você vai entender uma coisa: Acabe não reina. Quem reina é Jezabel. Ou seja, ele escolheu alguém para estar do lado dele que não era uma pessoa boa. Desobedeceu um dos preceitos do Senhor. Só que mal ele sabia que essa pessoa iria o dominar de uma tal maneira que ia fazer o incitar ele cada vez mais para o mal. Porque quem tomava as decisões, a Bíblia vai dizer que quem tomava as decisões era Jezabel. Ou seja, Acabe só tinha a coroa, mas quem mandava mesmo era Jezabel. Olha aí a consequência. E por que isso aconteceu? Porque Acabe escolheu.
Tem como nós colocarmos Acabe como coitadinho? Não assim muitas vezes, né? Acontece algo mal, colocamos as pessoas como coitadinho. Mas coitada daquela pessoa, olha o que foi acontecer com ela, olha lá, olha a vida dela, olha lá tudo isso. Sabe, nós já deparamos para as suas escolhas e de repente foi ela que escolheu aquilo. Ela foi lá e pegou com as mãos e trouxe para junto dela. E nada mais é o que? Consequência da escolha. Então por que Jezabel estava reinando em lugar de Acabe? Porque Acabe escolheu isso. Ele quis trazer isso para a vida dele. Abre aqui em 1 Reis, capítulo 18. E o versículo 4 vai dizer assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Ou seja, Jezabel foi lá e falou: não, nós vamos destruir todos os profetas do Senhor. Eu não quero no meu reinado nenhum profeta que seja de Deus. Daí ela vai e faz o que? 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Ela não queria ninguém ali que fosse profetizar ou tentar corrigir. A Bíblia diz que o profeta ele serve o quê? Para que a igreja ela não se corrompa, é necessário que haja o quê? Profecia. E naquele tempo, Jezabel ele sabia dos costumes. Ele diz assim: então se eu matar todos os profetas do Senhor, não vai ter ninguém que vai me corrigir. Eu vou continuar andando no erro e ninguém vai poder falar. E não é assim muitas vezes nos dias de hoje? As pessoas, por que elas não procuram andar perto de pessoas certas e corretas? Porque essas pessoas vão corrigir. Você vai começar a xingar e vai dizer: para que xingar desse jeito? Vai começar a falar para que falar palavrão assim? Para que tratar as pessoas assim? Sempre vai ter alguém que vai tentar o que? Trazer para o lado bom. Só que para essas pessoas o que elas fazem? Elas eliminam essas pessoas que vão tentar trazer para o lado bom. E ela só vai andar com pessoas que vai levar ela para onde? Lado ruim. Né? Porque se você não bebe uma suposição, se você estiver andando no meio de pessoas que bebem, se você beber, elas vão falar o quê? Nada. Mas se você estiver andando com um monte de pessoas que não bebem, você beber, daí vai prejudicar a sua saúde de fumar. Pô, esse cigarro vai acabar com o seu pulmão, cara. Você não pode fazer isso. Sempre vai haver uma correção. Só que entenda aqui qual é o primeiro princípio das pessoas que querem errar. Parar de andar com pessoas que vão as corrigir. Se não andar só com pessoas que fazem a mesma coisa, está tudo certo. Então Jezabel, por que ela quer acabar com os profetas do Senhor? Porque ela sabe que sempre vai ter alguém que vai chegar e vai corrigir Acabe e vai corrigir Jezabel. Sempre vai chegar alguém e vai tentar trazer o quê? O povo de volta para o Senhor. É por isso que quando surge Elias e os profetas de Baal, qual que foi o objetivo ali? O objetivo era pegar um povo que estava sem saber quem que era o Deus verdadeiro, de tanto Jezabel e Acabe, colocar a idolatria, colocar os profetas. Qual que é o desafio de Elias? Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. O povo estava o quê? Confundido. Eles não sabiam quem era mais o Deus verdadeiro. Porque quem estava reinando fazia questão de acabar com os profetas do Senhor, colocar os profetas de Azera, os profetas de Baal, e dizer: esse é o Deus de vocês a partir de hoje. Pode adorar no bosque, pode adorar em qualquer lugar. Colocar um monte de ídolo. E o povo foi o que? Com o tempo se perdendo, se corrompendo, esquecendo de quem era o Deus verdadeiro. E é por isso que Elias ele se levanta e ele faz esse desafio. Qual o desafio? O desafio dos profetas de Baal.
Ou seja, a qual todo mundo conhece. Eu não quero muito detalhar nessa parte aqui, para não tomar muito tempo. Porque ele chamou todo o povo, todos os profetas, quem responder com fogo é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram, nada aconteceu. Mas quando Elias começou a clamar, o que aconteceu? Caiu fogo. E a hora que caiu o fogo do céu, o que aqueles homens começaram a dizer? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ou seja, através disso, o povo pôde entender que tudo aquilo que Acabe e Jezabel estavam tentando trazer era errado. Você entendeu porque a luta de Jezabel acabar com os profetas do Senhor? Só que entenda uma coisa, que quando Deus ele tem planos, ele tem projetos, por mais que o mal se levante, Deus sempre vai levantar os remanescentes. Deus sempre vai ter pessoas que queiram andar no caminho certo e no caminho correto. Então Elias ali com aquele desafio fez o quê? Com que os olhos do povo sejam abertos, dizendo: olha, vocês estão adorando aquilo que não é Deus. Vocês estão prestando culto àquilo que não é do Senhor. Este Deus a qual eu vos apresentei, que caiu fogo do céu, este é o Deus verdadeiro. Então houve uma grande conversão e uma grande comoção naquele momento, porque os olhos das pessoas elas foram abertos. É por isso que eu entendo uma coisa, irmãos, que Deus ele não faz nada por acaso. Se ele fez cair fogo do céu e operar milagre, é porque é para que o povo viesse que se converter, declarar que o Senhor é Deus. Então entenda que os prodígios, milagres e maravilhas de Deus sempre têm um propósito específico. E um desses propósitos, sabe qual é? Abrir os olhos de pessoas e mostrar que Ele é o Deus verdadeiro. Aqui no capítulo 19 vai nos falar sobre o quê? Que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me faça Deus a outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. Quem que era o rei? Acabe. E por que Acabe ele chegou e contou tudo para Jezabel? Porque era Jezabel que tomava as decisões. Entendeu-se que Acabe nem para tomar a decisão certa ele tomava. Ele viu aquilo tudo acontecer, viu todo aquele movimento, viu o povo se voltando para o Senhor. Ele chega em casa, então conta para quem? Para Jezabel. Ó, Elias fez isso, fez aquilo outro. E quem toma a decisão diz: olha, eu vou matar Elias? Acabe ou Jezabel? Jezabel. Mas não era para ser o contrário? Não era Acabe que devia se irar? Não era Acabe que devia tomar a posição? Eu sou o rei, eu mando, eu faço, é eu que vou fazer? Não. Porque ele sabia que Jezabel podia fazer aquilo. Só que o que Acabe ele pensava que ele estava fazendo? E ao Jezabel fazer mais um mal do que ele estava se passando por impune. Não, eu não tenho culpa disso. E não é assim muitas vezes que queremos fazer? Nos passar por inocente? Sendo que muitas vezes nós também temos culpa. Por quê? Porque ele foi lá falar para Jezabel o que Elias havia feito. Então Jezabel se disse: eu vou matar Elias, eu vou tirar a vida dele. Vamos ver então se ele não vai fazer com que os profetas apareçam de novo. E o que Acabe fez? Nada. O que Acabe disse para ela? Não pode, não, deixa lá, ele é homem de Deus, não vamos mexer com o homem de Deus. Ele não falou nada, irmãos. Como que está nossas vidas muitas vezes? Quando alguém se incita e fala para nós que vai fazer o mal, será que nós corrigimos? Ou nós somos passivos e não falamos nada, dizemos: não tenho culpa nenhuma, é você que vai fazer, é você que vai falar. Porque muitas vezes o que acontece? Se nós podemos dizer alguma coisa e dar alguma palavra
para evitar que o mal aconteça, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que aconselhar. Mesmo que a pessoa não queira ouvir o conselho, né? Porque o mais difícil de aconselhar é por quê? Porque nem sempre as pessoas querem ser aconselhadas. Elas querem fazer como Jezabel e Acabe. Um incita o outro para o mal, mas não aconselha para o bem. E não é assim, muitas vezes, quando você está com aquela revolta, aquele ódio, aquela ira, você não quer encontrar ninguém que tenta tirar a ira do seu coração. Mas você quer encontrar alguém que ainda te instigue, te incentive, te dá um apoio ainda para você continuar fazendo. Você ainda quer encontrar alguém que fale uma palavra não que não pode. Tenha mais calma, tenha mais devagar, isso aí é errado. Vamos orar, vamos buscar Deus, tente se acalmar. A pessoa sempre vai procurar alguém que faz o quê? Como diz o que taca mais lenha na fogueira. Não, é isso mesmo, tem que incentivar. Não, faz isso mesmo. Não, vai lá, você está perdendo tempo. Você vai se passar de bobo, de todo. Não, vai lá. Só que entenda que essa pessoa que incentivou, ela não vai passar por inocente. A mesma culpa que a outra vai carregar, ela carrega. Porque ela podia ter dado uma palavra para evitar. E o que ela fez? Não, sabe? Ela que vai fazer, ela que vai a ele. Não, irmãos. Nós temos que fazer o que é a nossa parte. Se há um lado bom em nós, um lado que o Espírito Santo ele está em nós, eu tenho certeza, irmãos. Se o Espírito Santo ele está em você, quando você vê alguém tentando fazer aquilo que é errado, ele vai te incomodar para você trazer ele para você. Ele vai falar o seu coração e dizer, não, vai lá, resgata aquela pessoa, dá uma palavra de incentivo para ela, dá uma palavra de amor, mostre para ela que aquilo não é o caminho certo. Só que mesmo as pessoas tentando ir, insistindo em ir, você vai passar o quê? Livre. Por quê? Porque você viu o mal, você tentou, você fez de tudo para evitar, mas a pessoa foi lá e fez a consequência. E qual é uma outra atitude que nós vemos aqui? É aqui no livro de 1 Reis, capítulo 21, que fala sobre a vinha de Nabote. Ele diz assim, ó, sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote então a vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei da Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Ou, se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Nabote disse, olha, essa é a minha vinha, é herança, não venda, não tem negócio. Acabe era o rei, ele queria comprar. Só que Nabote não queria vender. E o que Acabe faz então com a notícia que ele não queria vender? Nós temos aqui, ó, versículo 5, 21, 5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele disse, porque falei a Nabote, e disse-lhe, dá-me a tua vinha com dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Você entendeu? Ele foi lá, Nabote diz, não venda. Então ele voltou para casa, ele fez o quê? Ele ficou emburrado. Ele não comeu, ele não bebeu, seu semblante mudou, ficou deitado, não queria mais nada, sabe por quê? Porque alguém não quis vender a vinha para ele. Ou seja, ele não conseguiu reter o desejo dele.
Porque eu entendo que há pessoas que são assim. Elas querem tanto uma coisa que quando não desce, ela se ira com ela mesmo. E ela se mutila, se prejudica, fica sem comer, fica sem beber, o semblante cai, tem uns que fica até enfermo. Por quê? Porque ela quer aquilo. E além dele querer aquilo, o que ele faz? Ele sabe do que Jezabel era capaz. Ele sabe o que Jezabel podia fazer por ele. Ele não queria fazer, mas ele se fazendo daquele jeito, ele sabia que alguém ia fazer por ele. E aqui eu entendi algo importante em nossas vidas, irmãos. O que nós estamos fazendo quando não acontece aquilo que queremos? Será que estamos incitando pessoas para fazer por nós? Será que estamos muitas vezes ficado ali e falado para as pessoas que nós sabemos que vão interceder por nós, não para o bem, mas para o errado? Porque quando alguém nos prejudica, quando alguém nos maltrata, quando alguém faz mal para as nossas vidas, muitas vezes não contamos para as pessoas que vai falar assim: você errou, mas você precisa mudar. Nós contamos para aqueles que vão fazer o quê? Nos defender. Ai, coitadinho de você. Não acredito que aquele irmão teve coragem de fazer isso com você. Não pode deixar que eu vou conversar com ele. Não, ele não pode falar isso para você. Ele não pode fazer isso com a sua vida. Nós sabemos para quem nós vamos contar as coisas quando alguém nos prejudica ou quando nós queremos algo. Nós vamos contar para alguém que vai fazer o quê? Vai nos defender, vai tomar a nossa dor. Por quê? Porque daí nós nos passamos por coitadinho e a pessoa se passa por vítima. Assim era Acabe. Ele queria o quê? Ele queria de todo jeito. Ele disse: então, eu vou ficar triste, eu não vou comer, eu vou mudar o seu semblante, porque eu sei que Jezabel vai lá pegar aquela vinha também. E olha o que Jezabel ela faz. No versículo 7. Então Jezabel, mulher, lhe disse: governa tu agora no reino de Israel? Ela faz uma pergunta: governa tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, os jezreelita. Olha que ela faz uma pergunta para ele: quem que governa Israel? Será que você governa Israel? Como você está governando? Se você não consegue tomar uma vinha de uma pessoa, como você está governando e você não consegue tomar aquilo que você quer? Esta foi a pergunta. Olha, pode mudar o seu semblante, pode comer, pode beber, porque eu vou dar esta vinha para você. É por isso que eu falei que nós sabemos com quem nós vamos conversar. Se a pessoa ela vai nos defender ou ela vai falar a verdade. Acabe, ele não tinha coragem para fazer aquilo, que era mandar matar Nabote e tomar a vinha. Mas ele sabia quem tinha. Então o que ele fez? Eu não tenho coragem, mas eu sei que a minha mulher ela tem. Então eu vou me fazer de coitadinho, semblante triste, eu vou ficar ali me lamentando. Ela vai tomar as minhas dores, vai lá e vai fazer. Isso não acontece em nossas vidas muitas vezes? Quando alguém nos prejudica? Quando alguém nos faz mal? Será que contamos para todo mundo? Ou contamos só para algumas pessoas que vai nos defender? Nós sabemos para quem nós vamos contar. Porque se contar para a pessoa que quer o certo, que ela vai fazer assim, mas aquela pessoa não ia fazer isso por fazer. O que você fez? Não é assim? Vai querer saber o que você fez, mesmo porque ela só conta o que a outra pessoa fez. O que ela fez, ela não conta. E a pessoa, por tomar partido, né, ela não procura saber o que você fez. Não, se aquela pessoa não podia, se é uma pessoa tão boa, como que aquela pessoa falou assim com você? Como que aquela pessoa agiu assim? Por quê? Porque não procura saber o quê? O que a pessoa fez. E muitas vezes nós temos que entender uma coisa: para nós aconselharmos alguém, nós temos que saber sempre os dois lados, porque cada ação gera uma reação, não tem jeito.
mas pela amizade, né, por defender, por estar mais próximo, por estar mais perto, sempre eu vou defender o lado da pessoa, e fechar a outra e culpar a outra. Assim era ele. Então, o que Jezabel, a Bíblia vai dizer que ela faz para nós ganharmos tempo? Ela chama o pessoal, sela o anel do rei como se fosse Acabe, dá uma ordem e diz: olha, eu quero que vocês matem Nabote. Levanta aí 3 testemunhas falsas, diz que ele blasfemou contra Deus, contra o rei, e mate ele. Aí fizeram uma reunião, chamaram a Nabote e disse: olha, as testemunhas se levantou e disse: você fez isso e aquilo. Tiraram ele para fora, apedrejaram e o mataram. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejada Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, para a possuir. Olha só que interessante. Aquele que estava triste, rancoroso, não queria nada com nada, ficou feliz com o mal de outra pessoa. Será que nós ficamos felizes quando acontece um mal com alguém? Será que nós nos alegramos quando alguém é prejudicado? Quando alguém é maltratado? Será que nós ficamos felizes? Essa lição que eu tiro, ou seja, Acabe, automaticamente ele viu que agora a vinha era dele, não quis nem saber que preço ela morreu, ele não quis nem saber como ele morreu. Se morreu, então eu vou lá possuir. Só que entenda uma coisa: existe um Deus que está vendo todas as coisas. Versículo 17. Então veio o Senhor, a palavra do Senhor a Elias, dizendo: levanta-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. E far-lhe-á dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste, tomaste herança? Fala-lhe mais dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então entenda aqui que quando Deus ele vai repreender, ele repreendeu a Jezabel? Não. Ele repreendeu quem? Acabe. Mas quem que mandou matar Nabote? Foi Acabe? Não. Foi Jezabel. Mas Acabe ele era o quê? Onipotente. Ele sabia que Jezabel ia fazer aquilo. Por isso que ele contou. Então, ou seja, Deus ele conhece o que é a intenção do nosso. Não adianta nós esconder. Mesmo que nós tentamos incitar alguém para fazer aquilo que nós não tínhamos coragem de fazer, Deus está vendo. Ele fez o que você queria fazer. Ele fez aquilo que estava no seu coração, que era teu amigo. Ele foi te defender. Ele foi lá tomar suas dores. E você sabia para quem que você está contando. Então você sabia que ele ia tomar aquela decisão. Mas o culpado é quem? Você. Só que nós queremos nos passar como Acabe, por inocente. Não. Foi Jezabel, não fui eu. Ela foi lá, ela matou, tomou a vinha. Mas quando Deus vai conversar com Acabe, manda o profeta e diz o quê? Foi você. Você matou Acabe, você tomou a herança. Você foi lá e fez aquilo. Então entenda uma coisa, irmãos. De Deus não conseguimos esconder os nossos sentimentos. Do homem sim. Do homem conseguimos esconder. É por isso que muitas vezes nós vamos o quê? Manipular pessoas. E como manipulamos pessoas? É quando eu não tenho coragem de falar algo para alguém na cara. O que eu uso? A artimanha. Eu vou contar para alguém próximo e esse alguém próximo vai levar a minha conversa para ela. Não é assim? Para ele. Daí chego lá e conto para a pessoa isso, aquilo. Porque eu sei o quê? E automaticamente aquela pessoa vai
levar para outra. Vai falar com outra. Porque eu estou fazendo um processo que eu não vou lá falar, mas eu vou usar alguém para levar. É por isso, irmãos, que eu tenho uma coisa comigo. Se você vir falar mal de alguém para mim, eu nunca vou falar para a pessoa. Sabe por quê? Porque se você quiser falar, vai lá e fala. Eu não vou falar. Eu tenho isso comigo. As conversas chegam até mim e morrem em mim. Por quê? Porque muitas vezes nós somos passados como garotos de recado sem perceber. As pessoas fazem que nem a Karen fez com Jezabel. Eu vou te usar para fazer aquilo que está no meu coração. E você nem vai saber que está fazendo aquilo que eu queria fazer, mas não tive coragem. Não é assim muitas vezes? Queremos falar coisa para alguém, não temos coragem de falar na cara. O que nós usamos? Terceiro. O que nós usamos? Qualquer pessoa. Não vou falar para ele, que eu sei que vai chegar lá, mas eu quero chegar. E quem é culpado? Os dois. Mas só que aquele que falou, ele passa o quê? Por inocente. Não, mas não era assim. Eu só me desabafei com você. Eu não queria que você contasse nada. Eu queria que você levasse, que você falasse. Eu só conversei com você, né? Irmãos, Deus conhece a intenção. Então entenda que de Jezabel, Deus conheceu. Quando ele foi repreender, ele repreendeu quem? Acabe. Foi você que começou isso, Acabe. Quando você foi lá e não quiseram vender. Foi você que começou tudo isso. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós começamos uma guerra e as pessoas se matam e nós passamos o quê? De inocente. Não comecei nada, não. Eles fizeram porque eles queriam fazer. Não fui eu. Então vamos tomar cuidado muitas vezes com aquilo que falamos e com aquilo que levamos do que as pessoas falam. Não somente tomar cuidado do que falam, mas também do que você ouve e você leva às pessoas. Versículo 20. Então disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei que por canto já vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então Acabe ainda tentou se passar por quê? Por inocente. Mas como assim? Eu já sou um inimigo? Ele disse: você é, sabe por quê? Porque você já se vendeu para mim.